galera, estamos iniciando hoje, agora, domingão de sol, chegando às primeiras frentes frias. Estamos iniciando o estudo da ecologia. Então esta é a primeira aula de ecologia de uma sequência de aulas de ecologia, beleza? Bom, como sempre, a gente inicia um assunto definindo o que é esse assunto e quais são as principais palavras que cercam esse assunto, beleza? Quando eu falo ecologia, se eu for fazer uma tradução etimológica da palavra, eu vou ter que ecologia é o estudo das casas ou da casa. Mas o que seria essa casa? Essa casa, na verdade, ela quer dizer que é a relação entre os seres vivos e dos seres vivos para com o meio. Trocando em miúdos, o que a ecologia estuda? Estuda a relação entre os seres vivos e dos seres vivos com o meio. Isso é ecologia, beleza? Legal. Bom, então quando a gente começa a estudar ecologia, a gente sempre parte de um indivíduo como um todo. Quem é esse indivíduo? Lembrem-se que se este indivíduo é um indivíduo natural, ele faz parte de uma espécie biológica. Quero lembrá-los que é muito difícil, dentro da biologia, definir corretamente o que é espécie. Mas nos últimos anos, tem-se um conceito biológico de espécie que ainda é usado. Beleza? Esse conceito, com certeza, vocês já ouviram falar, que é a ideia de que toda espécie natural é aquela espécie que cruza entre si e gera descendentes férteis. Eu estou aqui traduzindo de uma forma resumida a definição de espécie para vocês. Linneu, por exemplo, definiu espécie de uma outra forma. Linneu definiu espécie como sendo um conjunto de indivíduos que apresentavam semelhanças fisiológicas, anatômicas, etc. Se você perguntar para uma criança se o cachorro é de uma espécie e o boi é de outra, muito provavelmente ele vai saber que são de espécies diferentes. Isso é intuitivo. Por quê? Porque percebem as grandes diferenças fisiológicas e anatômicas que tem os dois animais. Mas a ideia básica é espécie, indivíduo ou conjunto de indivíduos que conseguem cruzar entre si e gerarem descendentes férteis, ou seja, que apresentam fluxo genético. Beleza? Legal. Então por que eu defini espécie para você? Porque a população nada mais é do que um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Beleza? Só cuidem uma coisa. Para ser considerado uma população, eles têm que coabitar no mesmo espaço. Eu gosto de dar um exemplo bem interessante. Vamos lá para a gente entender. Imagina que eu tenho ilhas e nessas ilhas eu tenho ratos e aves. Beleza? Bom, as aves, por uma questão óbvia de voar, elas conseguem transitar entre uma ilha e outra. Então, todas as aves dessas ilhas, tá? Elas meio que se interrelacionam. Então, eu posso dizer que se elas cruzam entre si e geram descendentes férteis, que essas aves de todas essas ilhas fazem parte de uma mesma população. Mas quando eu comparo um rato, sei lá, um gambá, alguma coisa desse tipo, que não consegue nadar de uma ilha para outra, eu não posso dizer que mesmo eles cruzando entre si, eles fazem parte da mesma população. Neste caso, cada rato, cada gambá vai fazer parte de uma população da ilha. Tudo bem? Percebam que mesmo cruzando entre si, se eu for lá pegar aquele rato, aquele gambá e levar para uma ilha e eles cruzam, eles geram descendentes férteis, eles não vão fazer parte da mesma população. Por quê? Porque naturalmente eles não se interrelacionam. Tá? Esse é um conceito mais aprofundado de população. Normalmente a gente fala assim, população, conjuntos de indivíduos da mesma espécie, porém eles têm que coexistir, estarem interrelacionados. Vamos lá, a espécie humana faz parte de uma população? Sim. Por quê? Porque de uma forma ou de outra você pode pegar um avião daqui e parar no Japão. Então nós temos uma superpopulação. Tá ok? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando na população de um determinado município, de um determinado estado. Tá, tudo bem, tá correto. Só que se tratando da espécie humana, da população humana, eu não teria uma população. Eu teria uma subpopulação. Por quê? Porque a população humana é toda a população do globo terrestre. Legal? Por quê? Porque a gente coexiste e, detalhe, a gente se interrelaciona. Tá bem? Legal. Então, população. Conjunto de indivíduos da mesma espécie que coabitam o mesmo local. Legal. Quando eu junto várias populações daquele mesmo local, eu tenho o que nós chamamos de uma comunidade biológica. Tá, e o que é uma comunidade? Um conjunto de várias populações que coexistem e coabitam no mesmo momento. Beleza, como que eu vou dividir essa galera?
eu fiz a seguinte divisão, já para ajudar na sequência da ecologia. Eles são divididos em autótrofos, que são aqueles seres capazes de fazer quimiossíntese ou a fotossíntese. Heterótrofos, que são os seres consumidores. E neste grupo a gente sabe, é importante lembrar que eles são incapazes de gerar, de produzir seu próprio alimento. Então eles podem ser ainda classificados como herbívoros, carnívoros. E observe que você, para ser um carnívoro, você não será um consumidor primário. Os herbívoros são consumidores primários. Os carnívoros são todos os outros a partir do consumidor secundário. Legal? Legal. E ainda nós vamos ter os famosos decompositores, que são as bactérias e os fungos. Eu faço de entender, né? Então, fazendo aquele resumão que eu sei que vocês gostam. Comunidade. Comunidade é o conjunto de seres vivos que habitam um determinado local. Eles estão classificados hierarquicamente, vamos dizer assim, em autótrofos, heterótrofos e decompositores. Os autótrofos fazem fotossíntese ou quimiossíntese, os heterótrofos são herbívoros ou carnívoros e os decompositores são os fungos e as bactérias. Facinho, né? Legal, beleza. É importante lembrar para vocês que existem alguns termos biológicos que estão ganhando força nos vestibulares e no Enem. Que termos são esses? É muito comum que ao invés de utilizar a expressão comunidade biológica, a gente possa chamar isso de biocenose. Seria uma espécie de sinônimo. Comunidade e biocenose. Tá? Então fique atento a esses nomezinhos, porque eu já encontrei alguns vestibulares fazendo exatamente essa mistura de vocabulário. Legal. Bom, agora que a gente já entendeu essa lógica aqui, eu passo para cá. Por quê? Pensa comigo. Se eu pego uma comunidade, ela está em um determinado local, ela está inserida em um determinado local. Este local, obviamente, é composto de elementos físicos, como, por exemplo, umidade, temperatura e pressão, e, obviamente, que tudo isso interfere na comunidade. A gente percebe, obviamente, que a comunidade que vive, uma população humana que vive numa determinada altitude do planeta, tem um determinado tipo de comportamento. Já uma população, ou parte da população que vive no nível do mar, tem outro tipo de comportamento. Então, fatores físicos e fatores químicos, como por exemplo, quantidade de oxigênio, quantidade de gás carbônico, quantidade de sais minerais, tudo isso interfere na comunidade, na biocenose, beleza? Então, quando eu junto meio abiótico, físicos e químicos, com biocenose, ou seja, comunidade, eu tenho o que nós chamamos de ecossistema. Então, o que é um ecossistema? Na verdade, é a inter-relação entre fatores biológicos e não biológicos. Tudo bem? Beleza? Beleza. Quando eu junto todos os ecossistemas do planeta, eu tenho o que nós chamamos de biosfera, que na verdade quer dizer bola, esfera de vida. É a região do planeta onde a gente encontra a vida. Eu quero dizer para você que essa região é extremamente tênue, tanto para a atmosfera quanto para a litosfera. É muito fininha e muito delicada. Beleza? Então, biosfera, a soma de todos os ecossistemas. Alguns termos são importantes para que a gente possa entender. Por exemplo, ecótono é o encontro de dois ecossistemas. É uma região em que não é um nem é o outro. É um intermediário entre os dois. Dá uma olhada nessa imagem aí para ilustrar um pouquinho do que seria um ecótono. Legal? Legal. Outra coisa que é muito comum a gente falar na ecologia e gera muita discussão é a diferença entre nicho ecológico e habitat. Bom, de uma forma bem simples, nicho ecológico é a profissão que um determinado organismo, que uma determinada população, uma determinada comunidade realiza naquele local. Então, nicho é a profissão, é o que ela faz. Normalmente isso é muito bem descrito, só que no meio de um texto, às vezes, pode te enrolar na percepção deste conceito. Já o habitat é o endereço, é onde aquele indivíduo, onde aquela população vive. Vou dar um exemplo que eu gosto muito, né? A onça-pintada, que vive no Pantanal Mato-Grossense, em tocas, numa determinada área, tem hábitos noturnos, caça pequenos mamíferos, é um carnívoro que cuida dos seus filhotes até 1 ano e meio de vida, mais ou menos.
Beleza, contei uma historinha rápida, acabei de criar essa historinha, mas aqui o que eu estou colocando para vocês? Eu estou colocando o habitat da onça pintada, que é uma toca no Pantanal Mato Grossense, e também estou colocando, definindo o nicho ecológico, o que ela faz. É um carnívoro que tem hábitos noturnos, que cuida dos seus filhotes até mais ou menos 1 ano e meio de vida, beleza? Outra palavrinha que é muito interessante, e vem aparecendo bastante, inclusive a gente estuda isso em geografia também, é a definição de bioma. O que seria bioma? Bioma é uma determinada região com uma flora característica, uma fauna característica e um clima característico. Tudo isso muito bem definido. E aí a gente tem um bocado de exemplo. No Brasil, por exemplo, nós vamos ter 6 biomas clássicos. Vou dar um super destaque a um dos biomas, que é o bioma que a gente vive, que tem maior concentração humana, que é a Mata Atlântica, que é considerado hotspot. Esse termo vem aparecendo bastante no Enem. Uma região muito rica, muito biodiversa, mas extremamente característica. A gente não tem surpresa. Você não sai, por exemplo, fazer um passeio no litoral de Florianópolis e encontra um elefante pastando, porque o elefante não faz parte da nossa fauna. Beleza? Galera, eu vou apagar esse quadro aqui e eu vou agora trabalhar com dinâmica das populações. Densidade demográfica, crescimento populacional, resistência do meio, são termos que vêm sendo bastante cobrados em vestibulares, beleza? Não sai daí não, esse vídeo não vai ficar longo, mas é bem gostosinho de aprender, tá bom? Fui, valeu! E aí galera, vamos falar de dinâmica das populações, um assunto bem legal, um assunto relativamente novo que vem sendo cobrado no Enem e que envolve uma certa atenção de vocês. Tá? Vou começar falando da densidade demográfica e também da taxa de crescimento relativo de uma população. Tudo bem? Vamos aprender a calcular e entender o que são esses parâmetros de entendimento da dinâmica de uma população. Bom, densidade demográfica é a quantidade de indivíduos por uma determinada área. Beleza? E essa conta é uma conta muito simples. Como assim muito simples? Nós vamos, para descobrir a densidade demográfica, nós vamos pegar o número de indivíduos daquela espécie e dividir por uma área, né? Normalmente essa área pode ser metro, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, ou até mesmo, se tratando de determinadas situações, podemos utilizar volume, tá? Mas o mais comum é a gente utilizar área quadrada. Muito bem. Então vamos lá, para a gente entender uma situação, eu peguei dados reais da quantidade de habitantes do território brasileiro. Quero lembrar que a área do Brasil ela não sofreu alteração nos últimos anos. Então a gente tem aí aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Percebam que essa área, que é 8,5 milhões, ela vai se manter constante em todos os cálculos, uma vez que eu não tenho alteração da área do território nacional. Porém, a quantidade de pessoas nessa área, isso sim, nós teremos alteração. Baseado em dados do censo, em 1990, nós tínhamos 150 milhões de brasileiros. Esse é o número real baseado em estatística do IBGE. No ano de 2000, a gente estava com um número de 169 milhões de brasileiros. E no ano de 2010, a gente estava com um número aproximado de 190,8 milhões de brasileiros. A estimativa é que hoje a gente esteja aí em torno de 208 milhões de brasileiros. Tá, quero calcular a densidade demográfica do Brasil nesses 3 períodos distintos, lembrando que a área se manteve a mesma. Como é que eu vou fazer isso? Divido a quantidade de habitantes pela área. E a minha resposta vai ser quantidade de habitantes dividido pela área. Então a minha resposta vai ser habitantes por quilômetro. É importante salientar que aqui eu deveria utilizar o quê? 150, e estou utilizando 150 milhões. Mas como aqui são 8,5 milhões, é como se eu cortasse os milhões tanto de cima como de baixo, para facilitar a minha conta. Então, 150 dividido por 8,5 vai me dar uma densidade demográfica no Brasil em 1990 de 17,6 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa dizer que a gente tem quase 18 pessoas a cada quilômetro quadrado. É importante salientar que eu estou trabalhando com a área do Brasil. E a gente sabe que a gente tem maior concentração populacional em regiões costeiras da Mata Atlântica. Então a gente teria aí que fazer uma análise mais detalhada para entender essa concentração.
Tudo bem? Aqui eu estou só trabalhando com densidade demográfica da população no Brasil. Já em 2000, eu tenho 169 milhões dividido pela mesma área, pois o Brasil não sofreu alteração. Olha só, eu já passo para quase 20 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês estão percebendo que a densidade demográfica está aumentando? O que significa? Que eu estou tendo mais gente por quilômetro quadrado com o passar do tempo. E aí vem um dado mais interessante. Olha só, em 2010, eu trabalho com praticamente 191 milhões de habitantes por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que vai me dar um número de praticamente 22 pessoas e meia por quilômetro quadrado. Perceberam que a densidade demográfica do Brasil vem aumentando? E se eu fizesse essa conta hoje, com certeza, eu teria um valor mais elevado, pois eu falei para vocês que a gente deve estar em torno de 208 milhões e a área continua a mesma. Então, toda vez que você tiver que calcular a densidade demográfica, você vai estar dividindo a quantidade de indivíduos por uma determinada área, beleza? Legal. Bom, um outro dado importante que a gente deve estudar e prestar bastante atenção é a taxa de crescimento relativa. Bom, o que eu fiz para que a gente possa entender? Eu coloquei aqui um determinado tempo para duas populações. Aí eu digo para vocês que a população A tinha 10 mil integrantes, 3 horas depois 40 mil integrantes. A população B tinha no primeiro momento 200 mil integrantes e no segundo momento, após as mesmas 3 horas, 500 mil integrantes. É muito provável que olhando esses números você pense, cara, a população B cresce muito mais do que a população A. Até porque, fazendo uma olhada rápida, aqui eu aumentei 30 mil e aqui eu aumentei 300 mil, beleza? Legal, mas você não pode cair nesse tipo de pegadinha. Porque você tem que aplicar uma fórmula para descobrir a taxa de crescimento da população. Tudo bem? Relevante da população. Que fórmula é essa? Eu vou provar para vocês que a primeira impressão nossa estava errada. Eu devo pegar o número final, subtrair do número inicial. Ou seja, eu quero a variação de indivíduos. Dividir pelo número de indivíduos iniciais. Esse NI é indivíduo, número inicial, por isso que eu tenho taxa de crescimento relativa, porque eu uso o início como parâmetro. E ainda dividir pelo tempo. Então, olha só, eu pego a variação de crescimento, divido pelo número de indivíduos iniciais e divido pelo tempo que foi avistada essa diferenciação, essa variação. Muito bem, quando eu pego a população A, olha só o que a gente tem. A gente tem uma variação de 30 mil. Por que 30 mil? 40 mil menos 10 mil, que era inicial, dividido por 10 mil, que é a população inicial, dividido por 3, que é a variação de tempo, 3 horas. Bom, uma conta bem simples, né, para facilitar. Olha só, aqui eu tenho 4 zeros, aqui eu tenho 4 zeros. Olha só, vou cortar esse zero, esse, cortei 4 zeros aqui, cortei 4 zeros aqui. 3 dividido por 1, 3 dividido por 3, 1. Eu tenho um aumento de uma população a cada hora. Ou seja, o meu crescimento a cada hora é de 100%. Quer dizer que eu dobro o número inicial a cada hora passada. Agora, quando eu olho o caso B, que aparentemente era algo mais assim, gritante com relação ao crescimento, vou usar as mesmas regras. A variação, que seria o quê? O final menos o inicial, 300 mil. Dividido pelo inicial, 200 mil. Vamos cortar o zero para facilitar? Vamos. Cortei quantos? 5 zeros. Cortei 5 zeros. 3 dividido por 2, 1,5. Dividido por 3, 0,5. Então o crescimento da população é de 0,5 populações por hora, que significa dizer que teve um crescimento de 50% a cada hora. Quando vocês comparam os dois dados, é óbvio que quem tem a maior taxa de crescimento relevante é a população A e não a população B. Prestaram atenção no detalhe? Viu? Tem que ficar atento. Tem que utilizar as fórmulas que realmente são corretas para a gente fazer esse cálculo e não ficar preso ao achômetro. Galera, vou encerrar por aqui, mas ainda tem mais dinâmica das populações no próximo vídeo. Tá? Então não perca a continuidade desse assunto. Beleza? Fui!